Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Vou ler de novo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Se você é leitor do Evangelho, já deve ter lido no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não é isso que está escrito lá? Então, Ele era o Verbo. O que quer dizer o Verbo? A palavra. A palavra. E se você olhar no princípio, Pai, Filho e Espírito Santo, nenhum deles tem corpo material. O Pai não tem corpo material, o Verbo, que é a palavra, também é imaterial, e o Espírito Santo também é imaterial. Nenhum dos três, no céu e no princípio, tinha corpo, nenhum dos três. Aí, chegou o tempo em que o Verbo tinha que vir a este mundo, a palavra tinha que vir a este mundo. E quando se cumpriu o tempo, Ele mesmo preparou um corpo humano para Ele, dentro do ventre imaculado da Virgem Maria. E se você já leu Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne. Isto é, e a palavra se fez carne, não é? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, aquilo que era imaterial e que não tinha corpo, o Verbo passou a ter corpo e nasceu aqui com um corpo humano. E como que era o corpo dele? Igualzinho ao seu. Com as mesmas fraquezas e fortalezas. Sujeito às mesmas paixões e tentações, às mesmas vontades. Um corpo humano igualzinho ao seu. Só que ele teve que guardar esse corpo sem pecado, porque ele veio ao mundo com uma missão, não é? Ele veio ao mundo com uma missão, buscar e salvar o que se havia perdido. E ele já sabia de antemão que o seu corpo seria pendurado no madeiro e todo o seu sangue derramado em sacrifício expiatório pelos nossos corpos e pelas nossas almas, que significam vida, e também pelos nossos espíritos. Então, como que ele viveu, minha gente? Sem pecado. Olha só. Corpo de Cristo sem pecado, mas sem pecado mesmo. Sabe o que é uma pessoa nunca pecar? E vou mais longe. Como em uma de suas pregações, no Sermão da Montanha, por exemplo, ele disse: se você olhar para uma mulher para cobiçar, no seu coração você já adulterou com ela. Quer dizer que Jesus Cristo, não tendo nenhum pecado, nem com os olhos pecou. Nem com os olhos pecou. Nem na mente, nem em pensamento, nem no seu interior, nada. Nunca houve pecado nele. E ele viveu sem pecado. Um corpo sem pecado. Se nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, a gente precisa começar a entender essas coisas. Você não pode querer ser corpo de Cristo em pecado, ou com pecado. Você tem que se guardar do pecado. E ele, tendo vivido até os 33 anos e meio de idade sem pecado, se ofereceu em expiação na cruz por todos os pecadores, por toda a humanidade. E ali, o seu corpo pendurado no madeiro, sem pecado algum, ele foi vertendo o seu sangue.
O que diz o livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11? Que a vida do corpo está no sangue. A vida do corpo está no sangue. Então Jesus Cristo, nós sabemos disso, com o seu corpo humano, ele precisava de 3 coisas no seu corpo. Todo ser humano, aliás, precisa destas 3 coisas no seu corpo. Você precisa de água, e o teu corpo é 70% de água. É difícil de entender isso, mas é a ciência que afirma. O teu corpo tem 70% de água, e os 30% restantes são os ossos, são os nervos, são os órgãos internos, enfim, todo o restante do teu corpo. Primeira coisa que um corpo precisa para ter vida é água. A ciência afirma que a vida nesse planeta começou na água. O Espírito de Deus se movia no princípio sobre a face das águas. O teu corpo precisa de água. Segunda coisa que o corpo precisa, sangue. Sem sangue não há vida no corpo, não é? Mas se eu tiver apenas água e sangue no meu corpo, e terei vida, se eu tiver apenas vida, se eu não tiver o Espírito, eu serei apenas um ser vivente, como qualquer outra criatura da terra, com instintos animais. Agora, quando nós somos Espírito, então nós somos criaturas inteligentes, somos pessoais, somos personalíssimos. Precisamos dessas 3 coisas. Precisamos da água, precisamos do sangue e precisamos do Espírito. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e você vai entender isso agora, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 6, quando começa a falar assim de Jesus. Aliás, deixe-me ler o versículo 7 primeiro. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Estes 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, no céu não tem corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo se fez carne e passou a ter um corpo igual ao nosso, ele precisou desses elementos que eu te citei: água, sangue e Espírito. Então vê o versículo 6, falando de Jesus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. As 3 coisas aqui. Então na terra, Jesus Cristo, ele veio por água, que é o nosso corpo 70% de água, por sangue, porque sem sangue não teria vida, e o Espírito de Deus nele, o Espírito da verdade. Muito bem. Se nós somos o corpo de Cristo, como é que a gente entra no corpo de Cristo? Como que a gente pode entrar no corpo de Cristo? Porque é uma grande vantagem entrar no corpo de Cristo. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ainda que tenha morrido aos 33 anos e meio de idade, ele ressuscitou no 3º dia depois da sua morte. Então é um corpo que foi morto, mas ressuscitou. Se eu sou o corpo de Cristo, eu tenho muito interesse de fazer parte desse corpo, de entrar nesse corpo, porque é um corpo que morre, mas ressuscita. Quem estiver no corpo de Cristo, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Isto é, ressuscitará. Nosso corpo pode até morrer, mas eu faço parte do corpo de Cristo.
E o corpo de Cristo morreu e ressuscitou. Quer dizer que se eu faço parte do corpo dele, se eu morrer um dia eu vou ressuscitar. Amém? Muito bem, primeira vantagem de fazer parte do corpo de Cristo, de eu entrar no corpo de Cristo. Mas, quando Jesus estava aqui na terra, ele ressuscitou 3 defuntos. O filho da viúva de Naim, a filha do Jairo e o Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Ele ressuscitou essas 3 pessoas que tinham morrido. Eu pergunto para você, eles morreram e ressuscitaram, mas o filho da viúva de Naim está vivo até hoje? Morreu, não morreu? Deve ter casado, tido filhos, netos, envelhecido e morreu naquela época. A filha de Jairo, que morreu e Jesus ressuscitou, a filha do Jairo, que muita gente diz que o nome dela é Tabita ou Talita, ou Tabita, eu pergunto, ela está viva até hoje? Mas ela foi ressuscitada, porém morreu. Depois, não sei como, de velhice, sei lá como. E o Lázaro, que foi ressuscitado, depois de até apodrecido, depois de 4 dias morto, ele foi ressuscitado, ele tinha morrido, Jesus o ressuscitou. O Lázaro está vivo até hoje? Também não. Então não basta apenas morrer e ter a esperança da ressurreição, porque eu te digo que até os ímpios irão ressuscitar no dia do juízo. Eu tenho que entrar no corpo de Cristo, eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não apenas morreu e ressuscitou, o corpo de Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Ele não pode mais ser assassinado. Se Jesus voltar a esse planeta, podem jogar uma bomba atômica nele e o seu corpo não pode mais morrer, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre, e ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então eu tenho que entrar no corpo de Cristo. Por quê? Porque se eu entrar no corpo de Cristo, nenhuma bomba atômica será capaz de me destruir depois que eu ressuscitar. Você está entendendo o que eu estou falando? A vantagem de ser corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um corpo glorioso. É um corpo de carne e ossos, porque ele ressuscitado no domingo à tarde, viu que os discípulos não acreditavam que era ele mesmo, pensavam que viam um espírito, e Jesus disse, tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Quer dizer que ele tem um corpo material, mas não é mais um corpo humano como era antes, é um corpo glorioso. O Tomé falou, eu não acredito não, eu não acredito, vocês estão me contando que ele ressuscitou, eu não vi, eu só acredito vendo. 8 dias depois, estavam os discípulos todos, inclusive o Tomé, dentro do cenáculo, com as portas e janelas trancadas, com medo da perseguição. Mataram Jesus, nós seremos os próximos. E o Tomé estava junto, e com portas e janelas fechadas, Jesus Cristo aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Os discípulos ficaram atemorizados, felizes. O Tomé então ficou mais branco do que essa camisa, ele ficou mais branco que essa calça. E eu estou com essa roupa aqui por causa do Canto pela Paz que vai ter no Rio de Janeiro, tá? Quem está doando sangue está ganhando uma camiseta igual a essa que eu tenho. O Tomé ficou pálido, branco que nem uma vela, porque ele está vendo Jesus ressuscitado. E Jesus, ao invés de se dirigir aos outros discípulos, vai direto no incrédulo Tomé. E fala, Tomé, me dá tua mão aqui. Me dá tua mão, Tomé. Ele estava com medo de mexer num defunto. Com medo de mexer num morto. Não, com medo de mexer num fantasma. Mexer num fantasma. Medo? Não. Jesus pegou a mão dele, me dá tua mão aqui.
Põe a mão aqui nas minhas feridas. Jesus ficou com o dedo do Tomé. Aqui, pode cutucar, pode enfiar o dedo. Que nem eu fiz com o pastor Neilton, com o pastor Giancarlo, e você fez com a pessoa do teu lado. Vós sois o corpo de Cristo, né? Cutucou forte. Jesus fez o Tomé cutucar forte aqui, ó. Feridas nas mãos, no lado. Põe aqui também teu dedo, enfia aqui os dedos. O Tomé enfiou o dedo dentro da ferida ainda aberta de Jesus. Ferida ainda ali visível. Ele enfiou o dedo ali. Aí o Tomé caiu de joelhos. Ai, Senhor meu e Deus meu. Aí ele acreditou que Jesus é o Senhor e que Jesus é Deus. Aí Jesus disse: Tomé, só porque você viu, você crê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Se você está crendo nesta palavra, você é bem-aventurado. Você tem que desejar entrar nesse corpo glorioso de Jesus, que tem carne, que tem ossos e que está vivo, que nunca mais pode morrer. Se nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, significa, e a palavra garante isso, que quando Ele voltar e as trombetas soarem, os nossos corpos, se estiverem no pó da terra, porque morreu em Cristo, o nosso corpo morto vai ressuscitar na mesma hora e já vai ressuscitar como corpo imortal e será arrebatado. E a palavra diz que depois que os mortos ressuscitarem, os que estiverem vivos serão transformados. Esse corpo mortal que você tem, se você estiver firme com Jesus, quando a trombeta soar e quando começar o arrebatamento, o teu corpo mortal, num abrir e piscar de olhos, será transformado à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus, e você será transportado à velocidade da luz ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Oh, glória, eu quero ter um corpo igual dele. Eu tenho que estar dentro do corpo dele. Eu preciso estar dentro do corpo de Jesus. E como que você entra no corpo de Jesus? Até que enfim você perguntou. Até que enfim. Como é que você entra no corpo de Jesus? Porque eu preciso entrar no corpo de Jesus. Quem vai fazer isso, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Porque eu li aqui no versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra é o Verbo, é Jesus. O Verbo se fez carne. Quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segundo lugar, a palavra. Terceiro, o Espírito, porque é o Espírito que convence você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que faz você refletir na palavra que está ouvindo. Puxa, estou ouvindo a palavra, estou refletindo, e o Espírito Santo está te convencendo. Acredite nela, essa palavra é a verdade. Você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão. Você precisa mudar de vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo fica falando com você. E de tanto o Espírito Santo falar, vai provocar uma mudança no teu interior. Quando Jesus estava aqui na terra, ainda antes da cruz, logo no início do seu ministério, ele foi visitado à noite por um homem disfarçado. Era um velho. Procurou Jesus de noite. Se disfarçou, se cobriu, colocou um capuz e foi lá conversar com Jesus. E Jesus, já sabendo quem era aquele velho, era um rabi, era um mestre em Israel,
Jesus Cristo foi direto no assunto e disse para ele: o Nicodemos, ele sabe o meu nome, ele sabe quem eu sou, não adiantou nada disfarçar, ele sabe quem eu sou. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Mas eu sou velho, como que eu posso nascer outra vez? Eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Quem sabe, né? Tem gente que acredita que é possível nascer de novo, vindo através do ventre de uma mulher. Jesus desmoronou essa teoria quando ele disse assim no versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você pode nascer da carne, se fosse possível, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, e você continuaria sendo carne, você não passaria a ser Espírito. E o que é que você tem que ter para entrar no corpo de Cristo? Você tem que ter algo que te dê acesso a este corpo. E o que é que te dá acesso a este corpo santo e glorioso de Jesus? É o sangue que ele verteu na cruz. É o sangue de Jesus, diz lá a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. Você só pode nascer de novo se você for purificado pelo sangue de Jesus e, em seguida, convencido pelo Espírito Santo, nascer das águas. É uma referência ao batismo nas águas, porque essas 3 coisas são necessárias para que você tenha a vida eterna. Continuando aqui. E estes 3, fui lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 8. E estes 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam com a palavra do Senhor Jesus. Você tem que ter o convencimento que te leva à conversão, e esse convencimento vem pelo Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você se converte. Aí você é purificado pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que é o sangue santo, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que faz expiação pelas nossas almas, que purifica o nosso corpo. E aí a água, você tem que passar pelas águas. Você tem que passar pelas águas. E quando você passa pelas águas, você nesse momento foi batizado no corpo de Jesus. Você se torna membro do corpo de Jesus. Deixe-me ler isso na palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando você se batiza nas águas, você se torna verdadeiramente membro do corpo de Jesus Cristo. Enquanto você não se batiza nas águas, você não entrou no corpo de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Enquanto você não nascer da água e do Espírito, enquanto você não passar por esse processo através do sangue de Jesus, você vai continuar sendo apenas uma criatura nesse planeta. A morte de uma criatura humana nesse planeta não é muito diferente da morte de qualquer outra criatura da terra. Mas, quando você tem o seu corpo no corpo de Cristo, caso você morra, não é uma morte comum. Você está morrendo no corpo daquele que é a ressurreição e a vida. E quem estiver nesse corpo viverá para sempre. Todos vamos ficar de pé agora.
Se você, preste atenção, quer aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Se você deixar Jesus entrar no seu corpo, se você deixar Jesus entrar no seu corpo, então Jesus vai deixar você entrar no corpo dele. Aí você vai ser realmente corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Isso é feito depois do batismo, esse processo. Mas olha só, eu ainda não passei pelas águas, ainda não passei, eu apenas criei na palavra, eu creio no poder do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado, creio que Ele morreu por mim, derramou seu sangue para me purificar, mas eu ainda não passei pelas águas, portanto, eu ainda não cumpri a justiça de Deus, não finalizei o processo, não terminei o meu processo de salvação, e eu ainda sou indigno do Senhor. Eu tenho um corpo que não presta, eu tenho um corpo que não vale nada, eu tenho um corpo que não presta, eu tenho um corpo mortal, porque ainda não cumpri este processo, não cumpri a justiça de Deus. A partir do momento que você tomar a decisão de deixar o Santo Jesus, esse que tem o corpo glorioso, entrar nesse seu corpo que ainda é mortal, esse teu corpo que ainda é um simples corpo humano, porque você ainda não se batizou nas águas, mas se você deixar Jesus entrar no teu corpo, olha só, o santo corpo de Jesus vai entrar num corpo que não é santo, mas se você permitir que ele entre, o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado, você vai descer as águas, o Espírito Santo vai te conduzir até as águas, e quando você sair dela, você terá nascido da água e do Espírito, e aconteça o que acontecer, a tua vida e o teu nome estão registrados no livro da vida do Cordeiro, e quem é membro do corpo de Cristo, pode participar do seu corpo aqui na terra. Qual é o seu corpo aqui na terra? A igreja. Eu sou membro desse corpo, a igreja, e como membro desse corpo, qual é o meu direito? Sentar em volta da mesa da Santa Ceia e alimentar o meu corpo imortal com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem faz parte do corpo se alimenta do corpo santo de Jesus. Só quem é membro do corpo tem esse direito. Quem está entendendo isso? Quando o corpo santo de Jesus, com sua permissão, entra no teu corpo que ainda não é santo, então ele faz uma troca com você. Ele fica com todas as tuas impurezas e ele te dá o seu corpo santo para você viver. Aí você, como membro do corpo de Cristo, tem que viver como Cristo. Cristo fumava, bebia, se drogava, se prostituía, jogava, falava palavrões, mentia, dava golpe, fraudava, enganava as pessoas. Se você está no corpo de Cristo, você tem que se esforçar para viver como Cristo viveu. Fugir do pecado. Santificar a sua vida. Porque ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O que ele quer ver? Um esforço teu de repúdio às coisas erradas. Repúdio às obras das trevas. Repúdio às obras do diabo. O que ele quer ver em você que não é santo ainda? O que ele quer ver? Um esforço sobre-humano para vencer o pecado, resistir ao pecado, resistir às tentações. O que é que ele quer ver em você?
um esforço para viver e andar neste mundo como Ele viveu e como Ele andou. Ele quer ver isso em você. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Ainda que você não seja 100% como Ele, e eu não sou, eu estou há muitos anos nessa caminhada, confesso para você, melhorei bastante, também confesso isso. Eu sou muito diferente daquele que começou a caminhada há muitas décadas atrás. Sou bem melhor que aquele João Ribe, mas ainda não chego nem na unha do dedinho do pé de Jesus. Mas ele olha para mim e fala: o João Ribe se esforça, hein? O João Ribe se esforça muito. Ele enfrenta as lutas aí, ele procura me imitar. Aparecem as tentações na vida dele e ele luta, ele procura me imitar. Sabe o que ele vê em mim? Uma vontade de ser cada dia mais igual a Ele. E é isso que Ele quer ver em você a partir de hoje. Porque você não está fazendo parte de um corpo qualquer. Você está fazendo parte, a partir do seu batismo nas águas, você está fazendo parte do corpo santo, eterno, vigoroso, indestrutível, imortal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse corpo que você vai ter um dia, e é esse corpo que você tem que almejar aqui nesta vida. Pastor, eu quero que Jesus entre em mim como Ele nunca entrou antes. Eu quero que Ele entre de uma maneira que me transforme totalmente. Eu quero nascer da água e do Espírito. Eu quero que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entre agora em mim. Em Apocalipse Ele diz que quer fazer isso. Que o desejo dele é fazer isso agora. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, sou eu que estou batendo, Jesus! Sou eu, Jesus! Está me ouvindo? Eu sei que você está aí dentro. Eu estou batendo na porta. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, no seu corpo. Bate aqui em você assim, ó. Meu corpo. Ele quer entrar no meu corpo. Se eu deixar, Ele vai entrar no meu corpo. E Ele diz que vai habitar em você. E Ele vai cear com você. Olha para mim, eu tenho corpo, eu tenho alma, estou vivo, você está vendo? Eu estou respirando, meu coração está batendo, eu estou me mexendo, eu estou vivo, eu tenho vida. E eu tenho o meu próprio espírito. O João Ribe está aqui. Mas eu tenho mais do que o espírito do João Ribe aqui. Eu tenho mais do que o João Ribe dentro do meu corpo. E é isso que você tem que ter. É isso que você tem que ter. Jesus disse, está em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos os dois para você, e faremos morada em você. Como é que Ele faz morada em você? Através do Espírito. Porque estes três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, querem sair do céu e habitar dentro de você. E vai habitar se você guardar a palavra que está ouvindo agora. Quem quer abrir, nesse momento, a porta do seu coração e dizer: Senhor, entra aqui na minha vida e faça uma morada como o Senhor nunca fez antes. Ótimo, ótimo. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá, porque Ele vai entrar agora. E não tenha vergonha não. E quem está vindo, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E quem vai se batizar para completar o processo, vem aqui para frente também. Quem vai descer as águas, vão nascer da água e do Espírito. E vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Isso, vem. Olha que maravilha.
Mesmo vindo devagarinho, está vindo. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. É isso que Ele quer fazer. Vai entrando aqui, vai entrando aqui, vai entrando aqui. Quem vai querer descer as águas? Todos que vão... Isso, vem para cá, entra aqui. Não se preocupa com a fila, não. O batismo não acaba enquanto você não descer as águas. Enquanto você não descer as águas irão te esperar. Não se preocupa não com lugar na fila. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Talvez ela tenha sido um pouquinho teológica demais, né? Para o teu gosto. Mas você tem que deixar esse mingauzinho, esse leitinho ralo que você está acostumado. Viu? Esse leitinho ralo que você... Não sei onde você anda se alimentando aí. Não sei onde você se alimenta. Estou falando com você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo YouTube, escutando pela rádio. Hein? Tem que deixar esse mingauzinho. Começar a se alimentar com o pão da vida. Com o alimento sólido da palavra de Deus. Viu? Você tem que começar a entender a palavra, porque no céu os três testificam: o Pai, a palavra e o Espírito. E aqui na terra, os três que testificam são a água, o sangue e o verbo, a palavra. Pastor Neilton, vem aqui com eles. Faz agora a oração de confissão do batismo e também de quem está entregando a vida para Jesus. Por favor, quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Nós vamos fazer a confissão de fé agora. Por favor, estendo as mãos aqui para estas pessoas, e nas sedes em todo o Brasil e em Portugal, quem vai ser batizado e quem entregou a vida a Jesus Cristo, também se ajoelhe. E orem todos assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mais alto: meu Deus e meu Pai, eu agora assumo a minha fé publicamente em Jesus Cristo e declaro estar no corpo de Cristo, assumindo o meu lugar no corpo do Senhor Jesus. E este lugar me foi garantido pela palavra, pelo Pai e pelo Espírito. E Jesus Cristo, que é a palavra, foi sacrificado na cruz do Calvário para que eu fosse salvo e que a minha vida esteja em Cristo Jesus, que eu declaro ser o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Continue com os olhos fechados. Eu vou orar agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, entregamos a Ti esta colheita não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil e em Portugal. Tome estas vidas agora em Tuas mãos e escreva o nome destas pessoas no livro santo do Cordeiro de Deus. E quando esta pessoa enfim for batizada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela esteja e permaneça no corpo de Cristo, e que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.